Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bom com vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Chegamos ao 14º dia do propósito. Ai, gente, tô muito feliz porque metade, né? Metade, 28 dias com Mateus. E ter chegado até a metade é uma grande vitória, né? E vamos concluir em nome de Jesus, se Deus nos permitir. Os capítulos têm sido aí impactantes, né? E nós temos feito um estudo bíblico, assim, bem raso, bem breve. E isso já tá nos edificando tanto. Então, se você não está participando e você chegou agora aqui no canal, já se inscreve no canal, pode começar a participar. Tem uma playlist aqui no canal salva com todos os capítulos, né? Um capítulo por dia. Todos os dias eu posto vídeo aqui, 22 horas, porque tudo que nós fizermos para estar mais perto do nosso mestre, para conhecer mais, para nos fortalecer mais, para vencer o desânimo, a preguiça, é válido, minha gente, é válido. Vamos sair do comodismo, porque os dias são maus e se nós não vigiarmos, nós esquecemos o Senhor. Jesus te chamou para que você desse frutos. Então, para dar frutos, você precisa tomar posição, tomar atitude. Então, comece pela palavra de Deus, que através da palavra você vai ter o ânimo para fortalecer o restante que precisa. Ânimo para orar, ânimo para jejuar, ânimo para pregar a palavra. Vamos para o capítulo 14, né? Porque já começa a falar muito no início, não dá certo. O capítulo 14 já começa com aquele impacto, né? Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que serviam: este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o meteu no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Vimos lá no capítulo 4 que João tinha sido preso, mas não havia... No capítulo 4 não tem detalhes, só tem dizendo que João foi preso. João pregava a verdade, ele era um profeta que falava sem medo, chamava as pessoas de pecadores mesmo, chamava as pessoas ao arrependimento e batizava no Rio Jordão. Ele era um homem de coragem, um homem valente, que tinha muita ousadia. E não era aquele que ficava pensando, será que eu vou agradar? Será que... Não, João era corajoso e falava mesmo na cara. E esse rei, esse Herodes, ele era muito perverso. Ele estava com uma mulher que não era dele, na verdade, era do irmão dele. E estava ali em pecado, mas esse não era o único pecado nele, né? Ele era perverso mesmo. Era toda uma família dele que eram perversos. Eram brutais, cruéis com todos. A família de Herodes era tida como uma família implacável, o que todos temiam. Então todos tinham medo daquela família, assim, de jamais alguém iria ter coragem de falar nada, porque eles, qualquer coisinha matava, acabava, destruía com todo mundo, e todo mundo se humilhavam perante eles. E João Batista fez diferente. João Batista olhou pra ele e disse: ei, o que você tá fazendo tá errado. Não é lícito você tá vivendo com a mulher do seu irmão, não. Você tá vivendo errado. Tá tudo errado aí. Então, pela coragem dele, ele foi preso. Depois, mais pra frente, foi morto. Então, quando a fama de Jesus chegou até os ouvidos de Herodes, João já tinha sido morto. E Herodes pensou que Jesus era João. Ele disse: João ressuscitou, matei aquele homem, ele tá de novo falando ainda, fazendo milagre. De novo essa mensagem aí de pecado, de arrependimento. Não adianta, não adianta. A palavra do Senhor, ela não vai passar. A palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Tudo passa, o mundo passa, as pessoas passam, mas a palavra do Senhor, ela permanece. Herodes mandou matar João Batista achando que iria pôr um fim naquela mensagem, naquela ousadia, naquela coragem. E logo depois chega Jesus pregando o reino de Deus, pregando arrependimento, salvação. Eu fiz de tudo para esse negócio ser exterminado. E já apareceu de novo, é o mesmo. Será possível que ele ressuscitou e tá falando? Então, não adianta. Os profetas de Deus, eles podem ser mortos, eles podem ser presos, pode acontecer o que for, mas sempre vão surgir novos, sempre a palavra, a mensagem, ela vai ser pregada. Sempre, porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos, todos conheçam a verdade. Então sempre Deus vai levantar pessoas para falar. Por mais que o mundo tente lutar contra, os governantes tentam lutar contra, tentam abafar, tentam fazer tudo para oprimir, a igreja de Deus sempre vai ter quem pregue. A partir do versículo 13 já começa a história da multiplicação de pães e peixes. É o grande milagre da multiplicação. Jesus retirou-se num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram às cidades seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Olha, Jesus foi sozinho para um lugar à parte, um lugar deserto. E as multidões, como já conheciam que Jesus curava, eles seguiam Jesus e a encontravam e procuravam ele onde quer que ele estivesse. Então ele tentava ficar sozinho.
ter um momento, mas ele não conseguia. E ele olhava para aquela multidão aflita. Sempre acontecia isso, né? Nós vemos aqui em quase todos os capítulos, Jesus olhando para a multidão e se compadecendo e vendo nos olhos das pessoas aflição, angústia, pelo olhar. E eu acredito que Jesus olha para nós hoje da mesma forma. Ele sabe o que nós sentimos e se compadece de nós. Muitas vezes não precisamos nem falar, só em nós estarmos indo atrás do Senhor, Ele se compadece do que nós estamos sentindo. Ele viu a aflição da multidão. Ele não se retirou para curar, mas Ele se compadeceu. Vale a pena buscar a Jesus. E aí, ao cair da tarde, vieram os discípulos e disseram a Jesus: o lugar aqui é deserto e já é adiantada a hora. Despede essa multidão, porque para que elas comprem para si o que comer. Então a multidão já estava com fome, né? Os discípulos já ficaram agoniados ali. Olha, tá ficando tarde, tá todo mundo ainda aqui, o lugar é afastado, é deserto, então é necessário que essas pessoas vão embora cedo para elas conseguirem comer. E nós não temos o que dar de comer para esse povo. Então os discípulos se preocuparam pelas forças deles. Nós não temos o que fazer. Isso me lembra que às vezes nós queremos ajudar alguém que está numa situação ruim, nós queremos ajudar e nós olhamos para nós mesmos, para nossa condição. Quantas vezes Jesus já aconteceu comigo? E agora mesmo está acontecendo. Estou passando por um momento que eu queria ajudar algumas pessoas que eu conheço. E eu olho pra mim e eu digo, eu não consigo ajudar nem a mim mesma. Só que às vezes nós esquecemos que estamos do lado de Jesus. Jesus está conosco. Se nós formos olhar nossas condições, realmente vamos ficar parados e vamos nos desesperar, porque não temos como ajudar. Mas Jesus está conosco. O Deus do milagre está presente. E os discípulos ainda precisavam atentar para isso. Tantos milagres, tantas curas, tantas coisas. Jesus vinha operando. Será que Jesus não iria poder suprir a fome daquelas pessoas? Então os discípulos estavam desapercebidos. Tanto que Jesus chamava: ouça, atente os seus ouvidos, atente os seus olhos. E eles voando ainda. E muitas vezes nós estamos dessa mesma forma. Nos desesperamos, ficamos preocupados, ficamos ansiosos. E Jesus está ali. E foi isso a resposta de Jesus, no versículo 16. Não precisam retirar-se, não precisam despedir a multidão. Dá-lhe vós mesmo de comer. A resposta de Jesus foi totalmente espiritual. Só que eles estavam com os olhos carnais. Eles estavam, a multidão precisa ir, se alimentar, precisa sair daqui, porque aqui não tem comida. Jesus disse, não precisa não. Dê vós mesmos de comer a eles. E aí eles responderam, mas temos aqui 5 pães e 2 peixes. Então, como alimentar uma grande multidão com 5 pães e 2 peixes? Olha, 5 pães e 2 peixinhos não dá nem pra minha família aqui. Eu, meu esposo e minhas filhas. Isso aqui não alimentaria nem minha casa. Imagina uma multidão. Então eles olharam ali, disseram, não tem condição. E aí Jesus disse, então traga esses 5 pães e esses 2 peixes. Versículo 19. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes às multidões. Jesus mandou que a multidão se sentasse, orou, agradeceu aos céus e ele mesmo distribuiu à multidão. Foi assim? Não. Ele entregou aos discípulos e os discípulos entregaram à multidão. E se cumpriu o que ele falou, dei vocês mesmo. E aí eles não sabiam como. E Jesus disse, traga o que vocês têm. Jesus entregou e eles alimentaram toda a multidão. Isso foi um grande milagre, porque Jesus foi multiplicando. E quanto mais aparecia gente, mais aparecia pão e mais aparecia peixe. Mesmo que você tiver pouquinho, e se você quiser ajudar, vá até Jesus. Leve a Jesus o pouquinho que você tem. Diga, Senhor, me ajude. E Jesus vai te dar para você ajudar, abençoar. E eu, nesse momento que eu tô gravando aqui, eu recebo essa palavra primeiramente para mim. Eu olho minhas condições, não tenho. Mas eu creio que Jesus vai me abençoar. E vai operar um grande milagre. Através da fé. E ainda depois que todo mundo, né, já tinha sido alimentado, ainda sobraram 12 cestos cheios. Daria para cada um ficar com um cesto. Coisa mais linda, gente. Que coisa mais linda. Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. É aquele tipo de texto que não tem o que explicar. É milagre. Milagre não tem explicação. A gente lê e fica maravilhado. E a gente dá vontade de orar, de glorificar, de agradecer. Renova a nossa fé. Nossa, que maravilha. Aí depois, né, que a multidão foi embora, Jesus novamente procurou ficar sozinho, que era o que ele queria desde o início. Ele queria, já estava se separando para um lugar deserto, mas a multidão deixou, né, foi atrás, ele se compadeceu, deu a cura e ainda deu de comer, ainda deu alimento, e depois ele procurou novamente se retirar para orar. E aí nos desperta aquela coisa, né? Precisamos ajudar, precisamos viver em comunhão, precisamos estar junto, trabalhar na obra de Deus, mas precisamos sempre tirar um tempo para orar,
sozinhos buscar o Pai. Dá pra você ficar o tempo todo se compadecendo de todo mundo, fazendo tudo, trabalhando o tempo todo, se doando, se entregando, se você não reservar esse tempo pra você orar, pra você falar com o mestre, pra você buscar, se fortalecer. Você precisa. Jesus precisou. Jesus estava em carne. Ele estava como um homem. Então ele nos mostra que nós temos essa necessidade. E caindo a tarde, estava ele lá só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios de terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Gente, essa coisa linda, é outro milagre, né? Jesus andando sobre o mar, tá? E o barco dos discípulos estava lá, no vento que vinha contra, e ele foi ao encontro, andando pelas águas. E as águas não estavam paradinhas, elas estavam agitadas. Se tinha vento, tinha agitação. Então não era uma calmaria. Não era uma calmaria que eles estavam andando sobre as águas paradas. As águas estavam super agitadas. Então o milagre era maior ainda. E os discípulos, quando viram, gritaram: "Oh, fantasma, meu Deus, nossa!" Gente, os discípulos. Os discípulos. Eu fico lendo e fico rindo. Porque, olha, só o Senhor Jesus para ter misericórdia de nós, né? Eles, naquela hora que era para dar de comer a multidão, eles estavam olhando pelos olhos carnais. Aqui é a mesma coisa. Aqui não mudou nada. Eles viram o milagre da multiplicação, eles viram as curas, eles viram as libertações dos demônios, eles viram tudo. Mas quando chegava na hora lá do desespero, era: "Ai, meu Deus, eu vou morrer. Ai, meu Deus, não tem comida. Ai, meu Deus." Gente, a gente tem que mudar. Tem que chegar o momento que a gente precisa olhar pelos olhos da fé. Por isso que Jesus olha e diz: "Homens de pequena fé." Porque nem Jesus, tinha hora que nem Jesus aguentava, porque aqueles homens via tudo. E ficava sempre em desespero, sempre em preocupação, sempre com ansiedade, porque era ansiedade. O negócio da multidão lá dizendo: "Ai, manda esse povo embora, porque tá anoitecendo, não tem comida." Isso é o quê? Aí agora: "Ai, o fantasma, eu vou morrer." Isso é o quê? Se isso não é ansiedade, se isso não é medo, preocupação, é o quê? Qual a diferença daqueles discípulos para nós? Eles estavam tomados de medo. Não era um medo pequeno, não. Eles estavam tomados de medo. Eles estavam desesperados. Eles estavam muito em pânico. Você já passou por essa situação? Saiba que os discípulos de Jesus também passaram. E aí Jesus responde no 27. Imediatamente respondeu: "Tenha bom ânimo. Não tenha medo, sou eu." E Pedro disse: "Se és tu." Ó, Jesus está dizendo: "Sou eu." E Pedro está dizendo: "Se és tu." Era uma fé, porém era uma fé meia caindo, assim, né? Olha que fé. Mas era uma fé meia caindo. Porque se é o Senhor, fala pra eu ir, que eu vou andar também. Então, se for realmente Jesus, eu creio que eu vou poder andar também, né? E aí ele disse: "Venha." E Pedro foi. E ele conseguiu andar sobre as águas. E aí Jesus nos mostra novamente: se você tiver fé, se você acreditar, você vai ver, você vai conseguir viver coisas que você nem imagina, nunca imaginou. Agora você fica se prendendo a esse olhar da carne aí, esse olhar natural, esse olhar aí para as suas circunstâncias, sua capacidade, suas coisas. Então você não vai viver isso. Se você continuar olhando para as coisas naturais, você nunca vai viver esse sobrenatural. E Pedro experimentou, por mais que seja por pouco tempo, ele experimentou o sobrenatural. E ele conseguiu andar sobre as águas. Mas aí depois voltou aquela visão de: eu tô no meio do mar, eu tô na água. E começou a afundar. E aí Jesus, com a sua misericórdia, tomou ele pela mão e ajudou. Porque Jesus, ele tem misericórdia de nós. Só que ele falou a frase que eu disse aqui agora: "Homens de pequena fé, por que vocês duvidaram?" Essa pergunta de Jesus mexeu profundamente com a minha alma. Por que você duvidou? Por que você tem medo? Por que você está com dúvida? Porque se eu falei, sou eu, não tenha medo, tenha bom ânimo. Pare de duvidar, homens de pequena fé. A frase de Jesus já falou tudo. Não sejam assim. Estou trabalhando, eu estou expulsando demônios, eu estou fazendo milagres, eu estou ressuscitando mortos, eu estou fazendo de tudo. E vocês continuam ainda desse mesmo jeito. Ele subiu no barco e cessou o vento. E os discípulos o adoraram. Uma coisa linda e tremenda, é poder, é milagre, é sobrenatural, é andar sobre as águas, é multiplicação, é maravilha de Deus. Porém, homens de pequena fé. Essa pergunta é um confronto. Essa pergunta é uma exortação de Jesus. Jesus não passa a mão na cabeça. Jesus ajuda, estende a mão, vai lá, diz: "Não temas, tem bom ânimo." Mas Jesus também exorta. Jesus também diz: "Por que vocês estão assim ainda? Deixa disso. Tanto tempo que eu tô aqui com vocês. Vocês permanecem desse mesmo jeito. Vocês estão vendo, vocês estão presenciando. Acordem."
Jesus chamou minha atenção hoje, viu? E eu louvo a Deus por isso, eu louvo a Deus por isso. Porque Jesus, ele repreende, ele exorta, ele chama atenção, porque ele nos quer perto dele. Jesus é o nosso amigo fiel, nosso amigo verdadeiro, não que vai passar na sua cabeça e vai dizer, fica assim mesmo, essa vida que você tá levando aí, esse acreditar mais ou menos, essa ansiedade é normal. Lembra que eu falei no outro vídeo? Essa ansiedade é normal, eu tenho ansiedade, eu já vivo assim, é normal. Não, não é normal não. Vamos continuar, né? Só falta 3 versículos para terminar. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos e lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que tocaram ficaram sãos. Não precisa de explicação. Fé, 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 fé. Essa é a explicação. Você precisa ter fé. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é ele quem opera pelos seus. É necessário que você creia. Se aproximou de Deus, é necessário que você creia. Tenha fé. Eu espero que a sua fé, neste momento que você está assistindo esse vídeo, seja onde quer que você esteja, que a sua fé ela seja renovada, ela seja aumentada. Que se você já não acreditava mais, você passe a enxergar com os olhos espirituais, você passe a ter a visão de Jesus, passe a acreditar no que está na frente, não no que está ao seu redor. Não acredite na sua força, não acredite nas suas condições, não acredite no seu momento, mas acredite em Jesus. Olhe para Jesus. Tenha de bom ânimo, sou eu. É o que ele te diz nesse vídeo, nessa hora. E vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Chegamos, né, final aqui da metade. Amanhã nós já vamos ter passado da metade. E é isso, um grande beijo. E até amanhã! Continue firme, hein? Continue firme.